Muito boa noite, começando o contra-ataque especial aqui na Sonido TV. Já vou apresentar nosso convidado especialíssimo. Temos o Plim Plim aqui também na contra-ataque, bem rapidinho. Dalina Sanches, Estética e Bem-Estar, Rua Eurípides da Silva 224 em Cachoeirinha, Facebook e Instagram, Dalina Sanches, Estética e Bem-Estar. Magnífico Pastéis, grandioso para quem tem fome, teleentrega 99217-1088, 11 Unidos. Você quer fazer um evento pequeno, médio ou grande porte, procure a sede social do 11 Unidos em Cachoeirinha. Peça orçamento nas redes sociais do clube, 11 Unidos Cachoeirinha. Flash Sports, fardamentos do geral, aí em Cachoeirinha, claro. Telefone 3041-2871, 3041-2871. O portal Vale Notícia, que recebe a coluna Contra-Ataque, valenoticia.jor.br. E por fim, som e elétrica automotiva Mille. Telefone aqui em Cachoeirinha, na Zona Norte, 3438-1271. Muito bem, vamos apresentar aqui o Anderson Pico, essa figuraça do futebol, com passagens marcantes pelo Grêmio, principalmente também o Flamengo. Estava pesquisando lá no Flamengo também, né? O homem bruxo do Lucha, do professor. Pico, e aí hoje, Pico, fala para nós aí, como é que está hoje a tua vida pós a passagem pelas grandes equipes? Eu estava vendo aqui, pesquisando o teu histórico, acho que o último foi o Metalist. Exatamente. Né? Primeiramente, boa noite, né? Obrigado pelo convite, né? Fico muito feliz. Sabe que a gente, quando pode, até deu imprevisto quando a gente marcou, né? Então, conseguimos remarcar e hoje estamos aqui para conversar de futebol e de tudo mais que a gente possa... O homem surgiu com uma carreira fulminante lá no Tricolor, da Zenha. Depois foi lá para o Flamengo, enfim, uma série de equipes que eu vou passar aqui daqui a pouco já relatar. Pico, como é que funciona assim, como é que eu vou te explicar? Quando surgiu, claro que lá, 2000 e... Foi Eu subi no profissional em 2007. Começou na base do Grêmio, né? Base do Grêmio. Em 2001 eu cheguei no Grêmio e em 2007 eu fui promovido ao profissional. 2007 profissional. Quando teve a chamada lá, vamos fazer o treino, enfim, participar do profissional, do grupo principal. E a expectativa tua, assim, claro que todo guri, quer chegar longe, pensa em seleção brasileira e tal, mas tu achou que fosse tão rápido essa explosão? Já chegou fazendo umas partidas, baita partida, sabe? Porque normalmente a guri da base ele vai mais da mãe e tal, um ou outro ali que vai explodir rápido, né? A minha expectativa, eu nunca criei, né? Eu falo isso... Quem era o treinador na época lá de futebol? Mano Menezes. Com toda a sinceridade, nós éramos 6 atletas que fomos fazer um treinamento com um profissional na época, né? Mano tinha vindo do 15? Sim, o Mano já estava com o Grêmio na Libertadores. Quando perdeu pro Boca, na sequência 2007. O Grêmio vem de Lúcio... E nós fomos chamados... Na final lá, Grêmio e Boca Juniors, no Olímpico Monumental. Fomos chamados para fazer um coletivo com um profissional. E depois dali, graças a Deus, a gente nunca mais... Eu, Léo, Itaqui, Felipe Como é que funcionava a relação do profissional com a base ali? O próprio Mano viu... esse aí, vamos chamar esse guri aqui. Como é que foi essa, entendeu? Ou ele tinha uma equipe que... Olha, esse aqui, uma lista passou de atletas que podiam subir. Existia bastante, mas naquele momento... Como nós éramos, hoje tem profissional para tudo, né? Tem. Nós éramos o primeiro ano de juniores, né? Hoje nem existe mais essa formação como era antigamente, que era infantil, juvenil. A divisão? Então juniores, então não tinha. Então sempre era chamado 2, 3 atletas para completar o grupo principal. E a gente que era nascido de 88, porque era 88, 87, 86, 85 juniores, alguns iam para o Eldorado e outros ficavam no Olímpico normalmente, né? Fazendo outro tipo de trabalho. Então a gente praticamente não era titular nos juniores, a gente sempre ia 1 ou 2 vezes para o Eldorado, até porque era o último ano de 85, né, para ser juniores e era profissional. E a gente sempre fazia os treinamentos. Naquela época, até que idade o atleta podia ficar na escolinha? Escolinha não, mas na base do Grêmio, entendeu? E estourar o quê? 20 anos? Não, 20, normal, até hoje. Aí inventaram ainda tem os aspirantes agora, né? Mas alguns clubes continuam, né? O Grêmio e Inter não tem mais aspirantes, né? Tem até o Campeonato Brasileiro de aspirantes ainda. Tem. Tá rolando aí, eu vi. Então, foi um plus que eles deram para os meninos que não conseguiram desenvolver até seus 18, 19 anos, né? Que a gente fala, para estar no profissional, pegar aquela bagagem, até porque hoje o futebol é moderno, os meninos não têm tanto essa competitividade como era antigamente. Não antigamente, que eu digo há 8 ou 9 anos atrás, uma década sabe? atrás, menos isso. Né? Então, uma dinâmica
muito diferente do que era antigamente, né? Como a gente diz hoje de futebol. Então a gente tem que estar preparado para tudo. Então, Quantos anos ficou no Grêmio? Cara, ao todo deu 13 para 14 anos. Teve uma confusão ali na renovação de contrato teu, né? Que renovou o contrato depois, aí ficou meio escanteado. Foi 2012. 2012, quando eu renovo meu contrato, né? Era o Vanderlei treinador. E acontece que até hoje eu não sei porque eu fui afastado. O Vanderlei não ficou nem 2 anos aqui, né? Não, o Vanderlei Menos, ficou um ano e pouco, alguma coisa assim. Eu sou afastado e também não sei o porquê, mas fica no passado, já passou, sabe? Eu gosto de viver o que Deus tem pra mim nesse momento, então é futuro. Então, já era bom o salário naquela época? Não era. Pra quem tava. Não, era bom. Não, pra quem tava subindo era bom. Pra gente que não ganhava nada. Na base era só uma ajuda de custo. Era 600, 700 reais. Então, tu pular disso para 5, 6 mil na época era muito dinheiro. Então, aí que a gurizada às vezes perde, né? Então, e hoje é muito mais, né? Se for ver, né? O guri da base subindo hoje ganha muito mais, né? Muito 10 vezes mais que isso. Nem precisa estar no profissional. É. Ele automaticamente... Lá dentro na base ele já tem muito valor. Né? E muitos desses meninos acabam que não conseguem chegar ao profissional. Que já se perde lá, tu quer dizer? Não é questão de se perder, eu acho que eles são... O funil também, né? E a questão de ser instruído é uma coisa muito importante no futebol hoje. Então, a gente que vem de uma geração, a cabeça, né, mental, e hoje eu trabalho com meninos, né, de categoria de base, e a gente está ali para dar a experiência do que a gente viveu, né? E não só que as pessoas colocam... Hoje, com a tecnologia toda que a gente combate, né, ajuda, mas também a gente tem que combater também, em certo sentido. Como é que não atrapalha muito o compromisso da gurizada? A gurizada fica no videogame, no celular, enfim, e os treinos, o compromisso, aquele compromisso diário com os treinos, enfim, a disciplina, o cuidado com o físico. Daqui a pouco vamos chegar nessa parte aí. Não que isso seja um fator que atrapalhe 100%, mas atrapalha. Até nós mesmos adultos, ela atrapalha demais quando a gente usa demais. Guri, né? Imagina um menino que tem a cabeça vazia e só pensa em futebol, daqui a pouco tem um celular, daqui a pouco tem um videogame. Então, e para outros também, né, a gente fala isso, que serve como uma válvula de escape, porque estão longe dos seus pais, né, estão fora do seu estado. Tem muita gurizada que vem longe, né, para o sonho do jogador, né, de ser jogador, né, profissional. Vem do interior, vem de outros estados. Exatamente. Então, a gente dentro da empresa, agora de tarde eu tava me arrumando para vir para cá, né? Tive que buscar minha filha, né? Ela deve estar me assistindo. Trabalha com quantos hoje, atletas? Nós somos 5 atletas hoje. Eu e o Thomas e o Dr. Jorge, que é o CEO da empresa. Eu e o Thomas. Clube eles são? São todos do Grêmio, né? Todos do Grêmio, né? Então a gente tem essa sistemática, eu e o Thomas, de cuidar dos meninos, falar com eles todo dia. Inclusive o Manuzinho hoje não foi convocado, a gente tem um grupo, cada atleta, sabe? Então a gente tenta fazer com que fique legal, sabe? O menino, ele tem o seu momento, sabe? Então a gente tenta ter esse carinho, sabe? De não só... Como é que chega até o menino, ou ele chega em ti? Como é que é feita essa... A captação agora está vindo muito mais porque a gente tem sites, tem, né, Instagram, muito grande da empresa. Então, dentro disso, são milhares de meninos que ligam todos os dias para o escritório, sabe? Então, a gente acaba que não consegue dar atenção devida para todos, porque 100%, a gente... Não tem como a gente levar 200 meninos para fazer teste, mas quando a gente consegue ver que tem com os bons olhos os meninos, a gente consegue fazer isso. Mas o nosso intuito mesmo já são jogadores que, muito mais daqui, né, da nossa região aqui, metropolitana e Porto Alegre mesmo, para que a gente consiga ter essa aproximação com a família, sabe? Não que a gente não queira os meninos de longe, a gente quer também, porque isso faz parte do nosso projeto a longo prazo. A gente não trabalha... Né? A gente não quer o resultado amanhã, nossa empresa não quer o resultado amanhã, a gente trabalha, né? Tempo ao tempo, dia a dia, crescendo e mostrando, evoluindo como vai ser daqui para frente. Tentando fazer amparar. Porque o futebol, ele é isso, sabe? Ele é cruel às vezes, né? Desculpa. E como eu sempre falo, eu sou experiência viva dentro da empresa hoje, né? Por ter jogado em grandes clubes e tudo mais. Mas por vivências com empresários, clubes, longe da família, o meio, né? O dia a dia, o que o treinador pensa, o que ele não pensa, o que a direção pensa, isso tudo eu vivenciei lá isso. Dentro. Então é muito mais fácil eu falar do que às vezes
um pai falar para um atleta, sabe? Para o seu filho. Bem diferente, né? Né? É bem diferente. Ele vai respeitar mais, né? Ele tem, teve lá. Exato. Não por eu. Eu vou olhar com mais atenção, assim, exatamente. Não respeito, mas vou olhar mais atenção. Por isso que a gente tem esse papel muito grande na empresa, eu e o Thomas, de ser assertivo numa coisa assim, de colocar bem, sabe? Porque senão os pais hoje são os maiores vilões hoje dos seus filhos dentro do futebol. Eu acho que eu sei onde tu quer chegar, né? Eu falo aqui pelo amador, né? A gente faz muita cobertura do amador aqui e tem as escolinhas também, claro, né? Dentro das suas proporções, né? E o pai chafurda ali na tela, né, tchê? Vamos combinar, né? O pai chafurda o guri, né, cara? Mas é como a gente fala, não só o guri, mas também a arbitragem, o adversário, enfim, chafurda ali, né, cara? E acaba dando uma certa pressão, né? No menino também, né? A gente dá risada, a gente sempre... É uma pressão quando direta. vai ver os jogos dos meninos ou o treino, a gente sabe disso, sabe? Que faz parte. É paixão, eu sei disso, pai é pai. Mas aquele momento que eu sempre... É meu isso, eu sempre falo para todo mundo. O momento que os pais pararem de assistir ou deixar o seu filho conseguir trilhar o seu caminho, não largando ele para o mundo, não é essa a palavra não é isso que eu quero colocar, mas deixando com que ele tome suas atitudes de novo, ali na frente ele vai se tornar um grande homem, porque às vezes quando tem o teu filho demais, é muito difícil depois tu tirar os vícios que ele tem, né? Então, dentro do futebol, quando tu requer, tu tem que ser muito mais rápido em tudo que tu pensa, porque exato, porque o futebol ele te dá isso todos os dias. Menino que não tem pai, menino que não tem mãe, é menino que é criado pela avó, é o menino que é criado por um tio. Então isso é difícil, sabe? Então a gente, quando eu sempre toco num assunto, quando eu converso com o pessoal no escritório, eu sempre falo, cara, todos os clubes hoje deveriam deixar os portões fechados. O pai chegou, entrega seu filho. Eu digo já como a gente fala, em alto nível, que a gente fala, né? Não escolinhas menores, porque os pais ainda querem ver, porque pagam mensalidade. Isso é um outro nível. Mas quando a gente fala Grêmio, Inter, São José, Novo Hamburgo... Os principais, né? Daqui nosso, Cruzeiro, a gente fala isso, sabe? Porque isso, querendo ou não, atrapalha. E o menino se sente automaticamente muito pressionado e cobrado, porque isso é normal. O pai vai cobrar o menino. Quando ele sai do treino, a primeira coisa que o pai entra no carro não é falar que ele foi... Não deu aquele carrinho, deixou passar, perdeu aquele gol, tomou aquele peru, enfim. Né? E eu falo também com hora de pai, porque eu também tenho um mais velho... Uma crítica, né? Mas eu sempre pontuo para ele assim, cara, isso. Forma que tu vai conversar com ele. Até pro Gabriel, que é o meu do meio, eu falo para ele, cara, não é assim. Faz assim, filho. Tu vai entender que o pai tá te falando, não fica cabeçudo, não fica brabo, não faz isso, não faz aquilo. A minha pequenininha de 2 anos é apaixonada por bola. Ela já sabe que eu grito, ela já entende, sabe? E as pessoas acham... Então é engraçado, sabe? A gente, por ser protetor, a gente vai sempre querer o bem do nosso filho. Só que o futebol ele não é isso, não é isso, né? Então a gente acaba que às vezes se excede, né? Como lado de pai, mas a gente também tem que ter o controle de tudo, né? Pico, como é que foi a chegada no Flamengo? Tem uma história aí em cima do professor, né, do Luxemburgo, passou pelo Tricolor e depois caiu no Rio de Janeiro, lá no Clube de Regatas Flamengo. E como é que chegou até o Flamengo, né? Cara, tem uma história aí, né? Tem uma história, eu falo sempre ampla, que ela é bem grande, né, cara? Mas, resumindo ela, eu sempre sou grato ao Vitor Rodrigues, que era o assessor de imprensa, né? Lá do Grêmio, depois foi do Flamengo. Depois foi do Flamengo, depois foi do Curitiba, depois foi do Shakhtar, depois... Rodou, hein? Rodou. Então, ele foi uma chave naquele processo onde eu precisava para me reerguer dentro do futebol naquele momento, né? Então, ele foi um cara que... Vinha com aquela situação desgastada ali no Grêmio, né? E eu tinha saído, estava no Novo Hamburgo, então ele fez com que... Chegou a jogar o Gauchão no Novo Hamburgo? Joguei Gauchão no Novo Hamburgo, fiquei 2 para 3 meses parado, e quando surgiu a oportunidade, não de jogar no Flamengo, de ir para o Rio de Janeiro, eu não hesitei, eu peguei minhas coisas, fui para o Rio, morei na casa dele 45 dias. Teve uma situação num treinamento físico que tu recebeu também de um que treinava lutador de... Como é que isso, aí quando eu mando uma mensagem pro Vanderlei, aquela coisa toda, e dentro disso, né, aí o Pavanelli, que era o fisiologista na época, e o Melo, que era o preparador físico,
né, me botaram a treinar com os caras da Tia Nogueira, né? Que era uma quadra, a casa do Pavonera no Recreio, a Tia Nogueira era 5 quadras pra frente, onde só os mutantes lá, aqueles caras de 2 metros de altura. Ficou um período lá. Fiquei 45 dias treinando lá. Bah, pra depois treinar. Pra depois, em uma semana eu sou apresentado, no meio dessa uma semana eu já vou pro meu primeiro jogo no Flamengo. Então foi posso te dizer assim... Eu vi um podcast do Felipe, eu acho, o goleiro. Que ele fala na tua apresentação. Ele fala... Ele conta isso. Felipe é um cara legal, muito especial também. É o goleiro, né? É o goleiro. A gente se conheceu lá no Flamengo. Na sequência ele foi tu tem afastado. 2 gols pelo Flamengo, né? Tu tem pelo Resende, contra o Resende. Contra o Resende e depois contra o Chapecoense. Então... Segundo a estatística, não sei se tem esse controle. Pode ser, eu não sou... Eu sou muito... 245 jogos teu na carreira. Isso. Eu sou muito desligado com isso. Sou muito desligado. Então, nem... Lá na Europa, lá falava que tu te comparava ao Roberto Carlos, é isso? Também. Lá quando eu fui contratado pelo Dnipro, né, no caso de empréstimo, todos eles, por muita semelhança, os torcedores me paravam na rua e falavam, pô, Pico Carlos. E tal, Então, Pico Carlos. Então era muito, muito doido isso, tá? Até falar um pouco sobre isso, depois a gente volta aos bastidores, mas o futebol lá na Europa, eu digo o futebol, a forma de tratar o futebol, né, do europeu, é bem diferente que no sul-americano aqui, né? Cara, mas não muda muito, sabe? É um futebol... Nosso futebol... Os treinos também, a forma dos treinos também, né? Ou não? Lá não é uma carga tão forte. Lá se treina muito pouco. Essa é a verdade. Então, tu tem que ter esse feedback legal para tu conseguires manter a parte física, porque quando tu não joga, não é que nem aqui no Brasil, amanhã tu tem treino. Não, é natural, né? Tu vai perder, né? Então, vai ter que ser... Teu físico vai... Então, lá tu tem que ter esse cuidado a mais, porque 90% dos jogadores brasileiros que vão para lá tem que ter... Conseguem fazer um treinamento por online com personal, vão para uma academia, então, para tu se manter. Se tu não tá jogando no time principal... Lá, nunca te pisar na Europa para jogar. Chegou lá, e a reação, e o inglês, enfim, o cara se... Entendeu? Se comunicar lá. Claro que tá, a tal da adaptação, né? Eu vou te falar assim, não foi difícil, porque o meu time, na primeira vez que eu fui no Dnipro, nós éramos 6 ou 7 brasileiros. Posso estar errado. Era eu, Douglas, Edmar, Danilo, Léo Matos, Matheus, Douglas, acho que eu já falei Douglas. Nós éramos assim. Então, e o Sacha também, que trabalhava pra gente, pra todos os brasileiros, que era ucraniano, que sabia todas as bibocas, as coisas que a gente fala assim, para comprar carne, fazer mercado, levar carro, arrumar coisa. Né? Então, ele morava em Dnipro, né? Então ele trabalhava pro Matheus e depois começou a trabalhar pros outros brasileiros. E acabou que eu fui o último brasileiro a sair do Dnipro, né? Então, no final eu já falava um pouco de russo, já enrolava, já estava vivendo uma vida... Né? Para tu dar uma arranhada no russo. De tu entender é muito mais fácil, para tu pronunciar... Apesar que lá também o inglês imperava também, né? Não muito, porque o ucraniano ele tem muito essa coisa muito de regional. Fechado. Então, ou é ucraniano ou é russo. Hoje, por eles terem a guerra... Mais ainda. É muito mais o ucraniano hoje, então é uma coisa bem complicada de administrar agora. Ao todo deu 3 anos e meio, quase 4. Bom tempo, hein, gente? É bom. Ele se adaptou bem, então? Bem. Eu gosto mais. Se eu pudesse voltar hoje, se não tivesse guerra, eu voltaria com a minha família. O frio lá do cão também. Tem a menos 15, 12. Eles tocam lá o futebol e azar. Vai embora. Só para janeiro, porque é o período que não tem como. É muito forte, né? Dezembro ali, de 20 de dezembro a... mais ou menos ali 20 ou 30 de janeiro, olha... É muito forte lá, né? É neve embaixo de neve, é todo dia neve. Quando voltou de lá? Voltou pro Brasil? Eu voltei... Tu passou até pela Figueirense também, né? Passei, mas aí foi bem antes, foi mais novo, foi em 2009, né? Que aí eu saí do Grêmio, vou emprestado, então é um pouco mais novo. Mas eu volto Mas foi curto o período lá no... Um ano, fiquei um ano também, no Figueirense. Mas foi uma coisa bem doida lá também. Quebrando o Figueirense, impressionante. Falindo. Mas estão com investidores novos, né, que eu tô sabendo aí, estão com projetos novos lá, com pessoas que querem... Uma pena, né, Figueirense? Pô, é um baita de um clube também, então... Aí tu tava naquela equipe o fatídico ano que o Grêmio perdeu o Brasileiro, né, pro São Paulo. 2008. Naquele grupo. Tava 15 pontos à frente, quase isso, né? Tava 14. 14 à frente do São Paulo e tomou aquela virada
Futebol. Histórica, né? É futebol, a gente fala que futebol... Tcheco tava naquele grupo também, né? Tava Tcheco, Pereira, Léo, Sarres, Pereira também? Pereira. Cara, era um grupo não era... O Grêmio tinha um grupo, parece que abaixo da campanha que fez, eu acho. O Grêmio parece que rendeu muito mais, deu um gás assim. Quando viu, estamos líderes, 14 pontos. A gente fala, né, que muitos criticavam, eu sempre brinco... No outro lado tinha o São Paulo do Muricy, né? Também. E muitos criticavam que o Celso Roth, mas era um baita treinador. Eu nunca... Celso Juarez Roth. Esse é uma lenda, né, do futebol gaúcho. Até mesmo em outros programas que eu fui, porque tu tem que falar, não, cara, jamais. É um cara que... Até mesmo ele falou... É meio chucro no vestiário, né? Bastante. Mas é um cara... Tá, baita cara, profissional. Como é que ele lidava nos bastidores, o Celso Roth, com essa fama dele de retranqueiro? Ele matava no peito, sou retranqueiro mesmo, tal, ou não? Como é que ele lidava com isso? Ele leva na brincadeira e tal, porque assim, ó, ele, claro, a maior parte das equipes dele foi mais, né? Ele não era aquele cara ofensivo, né? Ou não era, né? Mas ele era mais cauteloso, vamos dizer assim, né? Com as equipes dele, né? Como é que ele lidava com isso aí? Ele chegava assim, vamos segurar e tal. Não vai muito pra frente. Ele armava o time de acordo com o time adversário, ele era muito estrategista. Cada partida... Não era uma equipe, mas ele armava o time de acordo com a outra equipe. Então, até hoje eu não sei como é que ele ganhou com a Libertadores pelo Inter, tio. Quando anunciaram o nome dele, Celso, mas agora lascou, gurizada. Mas aí em 2 jogos ele fez a magia acontecer, né? Nos mata, ele era bom. Mas é futebol, né? Então, para muitos clubes que ele passou, ele foi muito bem. E sempre foi um bom treinador. Os caras falavam que ele era meio fruque, né? Tinha um gás curto. Né? Começava bem. E aí indo, desmanchando. E o mata-mata não, né? 2 partidas, né? Foi o que ele fez, né? Ele é um treinador. Se deixasse ele com bastante tempo num clube, desse para ele certamente faria um bom trabalho. É que hoje, tu sabe, o nosso futebol hoje tu tem prazo de validade. Passou por uma renca de equipes do futebol brasileiro, né? Não é de graça, né? Pra ruim, como todo mundo fala, ele não serve, né? De graça não é, né? Exatamente. Substituiu no Inter ali o Fossati, né? Que tava bam e tal. Então, são muitos treinadores que... O Inter foi corajoso ali, né? Fazer isso aí, né? Tirar um semifinal de Libertadores, trocar treinador, né? Mas é futebol, o cara tem... Quando tem estrela, a gente fala. Então, quando ele é bom profissional, tudo vai acontecer. Então, não tem como a gente fugir disso. E como é que ele dava com a disciplina? Era chato. Aí, tu exagerou na noite lá, meu bruxo, não. Como é que ele chegava nos caras assim, fiquei sabendo lá que tu... Naquela pagodeira lá, fiquei sabendo. Ele tinha muito isso, ele tinha umas paradas bem... Do nada ele metia uma sacada. Eu sei que tu fez lá e tal. Mas é que nós vamos, se nós botar na geração de hoje, o que a gente... Chega a ser treinado também pelo Renato, né? Também, mas eu fiquei 10 dias e depois voltei a ser afastado. Mas é um baita treinador também, não tenho... Como eu sempre falo, eu não fico em cima do muro pra ninguém, mas eu digo que comigo foi uma pessoa e com outros... Sabe que eu acho que o Renato, eu sempre fico na dúvida se o Renato estrategicamente é um baita treinador. Eu acho que é um cara de vestiário e tal, motivador e tal, que consegue agregar, que encaixa... Sabe, como tu falou do Celso Roth, parece que ele assim, jogo a jogo, ele consegue, sabe, mobilizar a equipe, mas eu não consigo ver ele assim como... ele deu um nó no fulano ali, eu não consigo, entendeu? Ele deu um nó naquela equipe hoje lá, porque ele mexendo uma peça... Eu acho que ele assim, sabe? Não, se nós for ver... Tem estrela também. Se nós for ver se tem plantel hoje, é muito difícil. Sem plantel, tu não vai fazer nada. Tu vai brigar para não cair. Normalmente com os clubes hoje menores, de médio... Pegou aquele Flamengo milionário e não rendeu. Mas aí foi aí que a gente bota no papel, né? Foi curto tempo. Não, um ano, cerca de um ano ele ficou lá, né? Quase isso, eu acho. Mas tipo... Saiu em novembro, na final da Libertadores. É complicado, sabe? Tu ter tudo isso também e não conseguir produzir. E a pressão é muito maior que aqui, né? Mas a gente, pelo Flamengo. Mas a gente sabe que a pressão da mídia. Exato. Os caras falam da mídia gaúcha aqui. Não. A mídia carioca também é Não, mas eu vou te falar, a nossa é pior. Que a nossa também, mídia é muito pior. Eles pegam umas partes bem... É por isso que eu falo cada vez mais aí o nosso estado tá com pessoas que às vezes não entendem de futebol e querem apitar pro futebol, querem transmitir, desculpa falar assim, mas tipo... exagerar numa coisa, não sabe de futebol, vai falar de vôlei, vai falar de futsal, vai falar de carnaval,
Tu escolhe uma coisa, então não tem como tu... eu sei de tudo, né? Exato. Então Então tu não pode chegar... jornalista, tu é Deus, né? Exatamente. Quando os caras ou criticam... Eu sou sincero, tem coisas que eu não me meto a falar, porque... Eu também não. Eu não sei, eu não... Não domino. Cara, vamos participar de um debate. Esse tipo de tema aí eu não vou poder falar, eu não domino. Exato. E no futebol eu sou Deus, né? E no futebol hoje é cada coisa bizarra que a gente acaba escutando e de pessoas que, com todo respeito, nunca pisaram num campo, nunca fizeram uma escolinha, nunca tiveram discernimento do que é e que não é. Mas tu ficou com aquela mágoa do Grêmio também, né? Não adianta, né? A gente fica, né? Eu digo que não, cara. Olha, eu sou muito grato. Não do Grêmio, mas das pessoas que estavam lá, né? Isso faz parte de gestão, né? De gestão, perdão. Faz parte. Se eu ficar com mágoa, eu não tinha vivido o que tinha para viver, sabe? Então, eu sempre falo, eu sou muito grato à instituição Grêmio. Os profissionais que estão ali, como eu, são de passagem. Né? A camisa é muito forte, né? O clube é muito forte. Clube Grêmio, sempre. Eu tô sempre, quando o Zé lá, que é o vice-presidente, pede pra gente ir nos jogos, quando eu tenho disponibilidade... O Grêmio lida muito bem com esses ex-jogadores, né? O Inter não tem tão bem assim, com essa liberdade que tem no clube. Vai ali, não tem essa frescura de pode entrar, lá tem o camarote e tal. O Grêmio tem todo um tratamento que eu acho que é diferente do Inter. Eu acho que o Inter não tem tanto... Nós não tínhamos isso. O Zé, por assumir junto à gestão do Grêmio, mudou isso. Ele trouxe isso junto, né? E graças a Deus está dando certo. Eu trouxe o Yura, que é o nosso... o Yura, meu Deus. Né? O Yura, que é o cabeça de tudo lá, que marca jogos pra gente, hoje agora, como eu tô jogando no veterano, assim, com eles, viagens e vão pro... Bato. Então são pessoas que, sabe, estão conseguindo resgatar até pessoas que eu não vi jogar no Grêmio, às vezes estão no evento. Isso pra gente que nasceu dentro do Grêmio e vê essas pessoas, ex-atletas também... É muito grandioso, cara, sabe? Entender a história, por que o Grêmio tem isso, por que o Grêmio tem aquilo. Isso é muito gratificante. E nós, atletas que vivemos dentro do Grêmio praticamente uma vida, isso é muito importante. E às vezes os atletas, como eu falo, vêm para um clube e não sabem a história do clube. Mínimo, né? Diferente daquele atleta que surgiu Exato. Veio da base. Tu não precisa saber tudo do clube, mas pelo menos tu tem que saber o que tu estás fazendo aqui, o que tu quer. Que representa. Exato. Então, é isso que a gente fala hoje. O jogador, ele tem tudo na mão, mas ao mesmo tempo ele não tem. Então, é um pouco complicado de tu conseguir gerir isso dentro de um clube ou de uma carreira. Então, a gente tem total liberdade para falar assim, né? Muito bem. Tá aqui a Anderson Pico, hoje na Sonido TV, aqui contra-ataque especial. E como é que tu avalia o futebol brasileiro hoje? Assim, a gente tá falando da gurizada ali, tá lidando bastante com isso aí hoje, com a gurizada, os talentos, os novos talentos que estão vindo no futebol. E eu acho que depois do Neymar, o que a gente teve, sabe? Teve ali um princípio do Hendrick ali, que deu uma enganadinha em nós. O Esteva hoje, do Palmeiras também. Mas eu digo, tá meio devagar essa nossa formação, né? Não sei, eu vejo assim... O resultado ali, o Sub-20 nosso também, que não passou para a Olimpíada. A gente tem uma série de fiascos na base também da seleção que reflete, né, adiante, né? A gestão, tem uma série de coisas. Não é um fator, né? Acho que é uma série de fatores. Mas eu acho que o nosso futebol... Eu acho que não é mais o melhor do mundo há um bom tempo, na minha visão. O futebol, pode ser, nós temos os melhores atletas. Talvez, mas o futebol em si, a seleção, há muito tempo que a gente não é a melhor do mundo. Mas é que a gente não consegue produzir. Não porque não ganha a Copa do Mundo. Não é nada uma coisa. Mas eu acho que não vem mostrando isso dentro de campo. Não vem mostrando grande futebol. Mas isso não... Dorival é um que está aí toda hora com a corda no pescoço, né? Agora fala-se aí bastante em Pep Guardiola também, que a CBF está insistindo para vir no comando. Não adianta vir, pode vir Pep, pode vir qualquer um. Não vai mudar. Quem tem que mudar é a mentalidade de hoje. Nosso futebol sempre foi um futebol alegre. No momento que a gente começa a jogar como europeu, a gente quebra o nosso... Nós estamos forçando lá na base já. Não dá o drible. Marca, depois joga. E aí nós vamos criando aquele visto daquele atleta, ligado? Que quando ele der o drible, o treinador vai chamar a atenção. Mas tu deu o drible... Então parece que a gente está acabando com aquele peladeiro. Eu falei bobagem, peladeiro, mas o peladeiro ele começa peladeiro, depois ele se detalhado ali, né? Mas é que o nosso futebol ele sempre foi assim, né? Então quando a gente começa a construir um menino nesse perfil, já está construindo ele para um perfil europeu. Né? Mas não quer dizer que ele não vai jogar aqui no Brasil. Pelo contrário. O nosso futebol ele se modernizou de todas as formas.
Então a gente Mas não cada vai... vez menos joga aqui, né? Exato. O tempo mais curto aqui. Então, Estourou o guri, a gente não consegue fazer isso. Né? Não A gente segura. Não é aquele futebol que tu pegava na bola no meio de campo, driblava 3, 4, tu fazia o gol. Não. Hoje não. Neymar, né? Hoje Neymar foi é a assim. mesma coisa um avaliador. Ele não vai conseguir te avaliar um menino se ele não for Meia competitivo hora. e não tiver o nível de discernimento dentro de um grupo. Ele vai rodar. Porque A avaliação hoje não é só visual. Jogou meia horinha nem vai. Esse guri vai ter futuro. Não, é bem assim, né? É uma série de... Até porque eles não vão conseguir lapidar esse menino de uma forma como eles pegaram um menino de 12 anos e pegam esse de 14 ou de 15. Porque esse menino de 15 já tem com vícios que não... Não que tu não consiga reverter isso. Mas dá mais trabalho. Mas dá muito mais trabalho. E os clubes hoje em dia, né, não dizendo clube específico, não querem esse trabalho. Eles já querem um menino pronto. É a mesma coisa, tu vai no mercado, tu vai comprar. Eu não quero fazer o bolo, eu não quero comprar farinha, ovo, não. Eu vou lá, já compro. Prontinho. O pré, é só bater. Não quero perder tempo Por ensinando quê? fundamento pro guri, por exemplo. Aí não sabe bater uns canteios. Mas tu perdeu o tempo treinando o menino? Ou tu vai treinar o menino fazendo só um trabalho de 2 contra 1, 3 contra 2, um quadrado? Cobrança de falta. Hoje no Brasil Deus o livre. Nossa. É raríssimo. No Inter agora fez o Alan Patrick um gol, meu Deus, eu não lembrava o último gol de falta no Inter. Então, É uma coisa difícil, mas, como a gente fala, nós Mas não daí os podemos treinos, mudar, né? A gente não vai conseguir mudar a mentalidade de hoje. Então, os a treinos gente... ficaram mais focados no físico, né? Eu acho. Do que no técnico, né? Eu acho que não tá na parte física, ele tá muito mais no técnico, até porque os meninos hoje eles têm que Desenvolver. muito rápido. A bola no pé deles para não muito pouco, não existe, mas ela para pouco no pé deles. Então o menino ele já tem que estar pensando antes, pegou, passou. E assim vai construindo. Aquela coisa cadenciarzinho da vida, né? Vai olhar pro lado e para quem vai passar. Não tem mais isso, né? Até porque o futebol ele ficou Não dá mais tempo para isso. Ele ficou dinâmico. Já então tem 4 do teu redor ali, não tem como tu fazer isso. É já muito perdeu complicado. É verdade. É uma coisa meio doida agora do futebol, mas tá dando certo. A gente tem que continuar, até porque a gente tem esse nível de formação com os meninos também e de informação passando para eles, que o futebol moderno é a moeda do negócio hoje. Se não tiver adequado, não vai conseguir produzir em lugar nenhum. Então, eu sei que é complicado, Bati, que tu é muito identificado com o Grêmio, né? Mas eu vou te fazer essa pergunta igual. Como é que tu avalia a temporada do Grêmio hoje? O Grêmio com uma folha de quase 16 milhões de reais aí, um time... Tá, não é aquele time, né? Trouxeram várias peças que não funcionaram direito também, né? Não renderam, isso é normal também, né? A última janela do Grêmio até que foi boa, parece, rendeu mais, mas eu digo, não fluiu, né? Futebol. Eu vou sempre falar que é futebol, e não é que lá não resolveu muita coisa, né? Claro que ser campeão, todo mundo quer ser campeão, óbvio, né? Mas isso requer um grande planejamento. Não pode, né? O meu time vai ser campeão, o teu vai ser campeão. Não, é um só campeão, eu sei disso. Mas chegar, né? Incomodar, né? Mas hoje em dia o Campeonato Brasileiro, de novo, por estatística, é o campeonato mais difícil do mundo. Então, se tu tá entre os 10, né? se tu tá entre os 10 hoje melhores do Brasil, tu tem que estar muito bem mesmo, porque não é fácil, porque são grandes clubes que nós botar aqui Flamengo, Palmeiras, Atlético, Inter hoje. Palmeiras é a melhor base do Brasil. Né? Os caras investiram milhões. Botafogo hoje está de novo fazendo mais um ano. Então isso é difícil de tu bater no futebol. E a gente torce para que isso seja para todos os clubes, não fique um campeonato desnivelado, entende? A salvação da lavoura aqui do nosso futebol gaúcho é a SAF? Eu acho que não. Chegou um shake aqui, descarregou grana na dupla Grenal. Mas aí que não é sinal que vai ganhar também, né? Exato, mas aí o que adianta? Bahia lá, né? O que adianta trazer um caminhão cheio de dinheiro? Tô dando um exemplo. Né? E não ter os jogadores para tu comprar. O Vasco, né, também, né? Muitos falam isso, sabe? É muito complicado. Então não é só o dinheiro que resolve o futebol no Brasil. Isso tem que ter, há muito tempo já, tem que ter peças para que tu faça um grupo e recomponha eles de uma forma homogênea que tu vá conseguir brigar. São 18, são 36 partidas, isso? 36 partidas. Rodadas. Aí tu imagina, tu tem que ter um grupo gigantesco e tu pagar... É por isso que a dupla Grenal que se der melhor também nos mata, né? Nas Copas, né? Vamos chamar assim, né? Mas tiro curto e tal, tu consegue fazer o creme ali, tu consegue igualar já com até porque o mercado ele não tem tantos jogadores, e às vezes nós temos que estar buscando aqui no Sul-Americano.
É muito agora. Então, o Blumenau fez muito isso, né? Então, Tem não, muito estrangeiro. e são jogadores de baita qualidade, baita. Então isso hoje a gente brasileiro, a gente quer o brasileiro jogando, quer, mas com a intensidade do que o futebol requer hoje. Então tem que estar nesse nível. Então é muito complicado isso. Falou no nível, eu lembrei, na questão salarial. Como é que tu lida com isso com a gurizada? A gurizada hoje tá ali, ganhando ajuda de custo dela e tal. E daqui a pouco esse guri estoura e o salário vai lá em cima e... Entendeu? E aí, a cabeça daquele guri ali, tá ligado? Que a gente falou lá no início, né? Tá, ô meu, eu quero ser, o meu sonho é jogar futebol, tá, ser jogador lá do Flamengo, do Palmeiras, do Corinthians. Tá, mas e o salário, né? Quando chega aquele salário, do nada o guri tava ali com uma vidinha simples e explode. É por isso que a gente Aí tem o agente, aí tem o cara que vai encostar, tem o empresário, tem uma série, tem o pai, tem a mãe, que tem que saber lidar com aquele... É por isso que a gente hoje lá na Marimon, como eu falo, a gente trabalha muito com os pais. Direto ali. Não é o filho. O filho, nesse momento, é o que menos nos interessa. Né? Essa é uma parte que a gente sempre fala, é o que menos nos interessa. Porque a gente está criando o atleta não para só o futebol, e sim para o mundo, né? Para a vida de adulto, entendendo, tendo respeito, discernimento, tendo disciplina. É isso que a gente acaba botando na mesa para os pais. Não é só, tu vai te empregar, vai fazer isso, nós vamos... Não. Primeiro, se vocês não se doutrinarem, como a gente fala, não tiverem adequado nos padrões que a gente acha que tem que ser da empresa, segue vida, né? Então, a gente faz com que isso seja... como é que eu posso te dizer assim dentro da empresa? Uma lei para que a gente consiga fazer um grande trabalho, porque a gente não quer... Lógico que a gente quer não que eles... vende esse peito pro pai e a mãe, né? Olha, a mãe tá no Real Madrid, né? Não, até porque a gente não fala isso. A gente né? é um menino bom, tem qualidade, vai virar? Não sei. A virar, o que eu digo, é ser profissional. É porque o pai e a mãe tem essa curiosidade, né? Mas Pico, e aí bate, já foi rodado e tal. Mas quando... Vem cá, tem ou não tem futuro esse guri? O pai vai te apertar, né? Muitos me chamam no Instagram, Tá que tu acha aí, vai ou não vai render? Cara, senão eu vou tirar ele aqui e vou botar pra medicina. Então, entendeu? Vai ser médico, não vai ter mais jogador. Mas porque o pai e a mãe tem esse pensamento, claro, é pequeno, né? É um pensamento errado, mas essa pressão, né? Tá, mas aqui, ó, já tá 3 anos aqui na escolinha e, pô, nada ainda. Entendeu? Mas tu vai... Desculpa, mas... O pai, tem pai e mãe que acham que assim, ó, pum. Mas aí me desculpa, né? Tipo, se ele tá na escolinha 3 anos e não conseguiu sair, com todo o respeito, tu acha que ele... Não vai... Né? Não vamos ser hipócritas, né? É assim, meu. Tem pai e mãe que é assim. Não, ele pode ser um bom menino, que nem tem... Eu vi uma entrevista num podcast também, de um outro pessoal da captação, e ele fala isso. Se o teu filho é tão... Não tem uma receita, né? Não, é dom. Tu nasceu com dom, tu pode aprimorar isso para tu ficar melhor, perfeito. Mas quando tu não tem e quer buscar isso, é muito difícil. Muito mais trabalhoso. Né? Então, os caras... É aquela coisa assim, é o pai sonhador que não conseguiu e está buscando no filho o que ele não conseguiu ser. Ele pode ter um grande emprego, mas ele tentou ser jogador, mas não... e chegou ali... Ele é frustrado. Exato. E aí quer que o filho compense. E muitas vezes acaba obrigando o filho que nunca... Chega aos 15, 16 anos, que a gente fala que é 15 anos ali. Estourando ali, né? É onde o menino sempre ou vai ser skatista, ou vai vira estudar. chave, vamos dizer assim, né? Acabou. E muitos pais forçam com que isso. Eu já vi casos de meninos falarem: eu só estou aqui porque meu pai quer. Pois. Complicado, né? Por mim eu tava em outro lugar, outra situação, né? Então, é que muitas pessoas acham que é muito fácil. O futebol, ele é uma coisa assim, ó. É simples, rápida. Foi aquele tempo, né? Ele bate bem na bola, o peladeiro. Foi, né? Foi, agora tem uma... Mas como é que tu vai fazer isso? Não somos nós que avaliamos isso, né? Mas a gente, com o olhar clínico do que a gente viveu, a gente sabe. Cara, não vai. Então, ele tem potencial, mas é o seguinte, vai para jogar numa escolinha. Ele não vai para um grande clube para fazer isso. Um limite. Posso estar errado. Posso errar também, sou ser humano. Mas ele não vai conseguir isso. Porque esse não é o sonho dele. Esse é o sonho de vocês, não é o sonho do menino. E quando tu apresenta isso pro pai, tu tá sendo a pior pessoa do mundo. Tu tá falando, meu filho não joga bola. Ofende até o pai. Meu filho joga pra caramba na pelada no set com os caras. Aí quando me mandam um vídeo, eu falo assim, Deus me perdoe. Mas não é assim, cara.
E eu tenho vários exemplos também de amigos Puxa que vida. têm os filhos que jogavam muita bola, mas que não queriam. Tá entendendo? Então, eu tenho 3, 4 amigos que eu levei junto comigo para fora, moraram comigo 3, 4 meses e tinham um grande potencial, mas eram um era preguiçoso e o outro era fenômeno. Tem ainda, tu falou, né? Tem aquele que é mais devagar e tal. Enfim, Mas o devagar isso não também. vai ir. O devagar não vai. Vai ser atropelado, né? Com certeza. Ainda mais no futebol hoje, tu tá dormindo. Dormiu no ponto, já era. Já Acaba, foi. não tem como. Não tem como segurar. Então é muito complicado. O futebol, eu sempre falo isso, eu dou exemplo para todo mundo, quando eu tenho reunião, as coisas, eu dou exemplo do meu filho. Eu não cobro ele, mas eu exijo que ele sempre dê o melhor. E quando ele não dá o melhor, é o que está acontecendo. Ele vai para o banco, não acontece isso, não acontece aquilo. Porque se a gente não está preparado naquele momento, a gente não vai conseguir. E aí, às vezes, a gente passa como ruim, porque a gente está alertando de uma coisa que... Ele fica ofendido, né? Porque O pai, vai né? acontecer. E eu falo às vezes assim, ó, vai acontecer. Por experiência, claro. Não, mas não vai acontecer, pai. Porque tu viveu Fala- todas as fases, né? Aí eu Futebol. falo, faz parte. Todo mundo aqui é passivo de erro, mas seguinte, o pai tá te cortando um caminho que muitos não têm esse que o teu pai tem, ou que eu tenho para falar para os meninos, cara, não vai por aqui. Os que eu não tenho tanta intimidade, os que eu tenho mais intimidade, eu já consigo, não faz isso, não age desse jeito, não faz aquilo. Como eu sempre dou exemplo dos meus filhos, sabe? É a mesma coisa quando a minha filha vai Lá dentro de brincar. casa, é. Bum. Aí tu xinga. Não vamos. Aí eu e a Carolina, a gente tira ela, conversa, aí de novo ela lá. Aí o meu maior, o Gabriel, vai lá, faz de sacanagem, sabe? Então, é tudo ensinamento. Tem que são cabeças vazias. E esses meninos, como a gente tem o Manu, Davi, Mitão, são os 3 mais novos, são meninos que têm projeção muito grande na sua carreira. Mas a gente sempre fala assim, Vai calma, jogar. é com eles. A gente não força nada, a gente não quer que Que idade que eles têm? o Mitão, acho que o Mitão é o mais novo, tem 9, o Davi 11 e o Manu 9 anos. 12. Bah, Então são coisas é que... bem complicado, né? Né, então a Tem que gente- saber lidar mesmo. Os recados aqui, gurizado, ó. Olha, tô bem em casa, viu? A minha, já comentou a minha mulher, ó, Lige. Beijo, meu amor. Aqui, ó, o Matheus também se vê, resenha boa. Valeu, meu guerreiro, ó. O que mais que aqui, ó? Curtida, gurizada curtindo. O Pico, como é que eu queria que tu falasse sobre tá falando das lideranças do futebol hoje, pra gente já chegar na reta final aqui do programa. Como é que era lidar com o Tcheco, né? O Tcheco hoje é treinador, né? Passou pelo o Cascavel, passou pelo Paraná Clube recente também, né? Cara, o Tcheco é um fenômeno da bola, cara. É um dos exemplos, né? Passou, tem nem Pô, mais, tem né? Tcheco, tinha Pereira, tinha Sarra, goleiro, tinha o Lucas. O Sarra é meio maluco também, né? Era. Eu peguei Schiavi, ninguém lembra do Schiavi zagueiro. O argentino aquele, né? Jogou no Boca, Boca Juniors, né? O zagueiro. sabe? Então eu peguei Pereira, que era um fora da curva, assim. Peguei Gilberto Silva, peguei Elano, peguei Zé Roberto, peguei Kleber Gladiador, peguei Marcelo Moreno, peguei... Era maluco também, né? Peguei Edilson, peguei... Cara, foi... Se eu te falar que... O Gladiador era doido também, né? doido, mas jogava demais, cara. Jogava demais, sabe? Liderava também. Pô, peguei o Wallace, peguei... Pô, se eu te falar que todos os caras que eu joguei, que são exemplos de atletas e pessoas, cara... Mas também tinha uns barrentos também, né? O futebol é isso, né? Cada um... mistura. Não mistura também, né? Não... Quando tu não compactua, tu não compactua. Então, respeito, somos profissionais. Qual foi vamos lá o junto. treinador que teve mais boa relação? Uma relação, não digo... que tu rendeu mais, talvez, vamos dizer assim. Por render, foi o Vanderlei, assim, nesse... aqui. Chegou em ti, o meu pá. Assim, e o Apostou, Mano, botou não, no peito. É comigo. de primeiro mesmo foi o Mano, né? O Mano no Grêmio, ele chegou, me bancou de uma maneira sensacional. Né? Mexe no homem aqui. E a minha resposta foi dentro de campo, né? Eu sempre falei isso. Eu podia, né? Tive todos os problemas de extracampo, tudo, mas quando eu entrava ali dentro, eu sempre falo isso pra todo mundo, cara, eu posso estar com o maior problema do mundo, minha mãe pode estar no hospital, meu pai, mas... Aqui é o Grêmio. E eu entrava dentro de campo e esquece tudo, quando eu acabava, eu voltava pra minha vida, e era só o que é só o que eu sei fazer, né? Então é futebol, viver futebol, falar de futebol, não só de futebol, mas no modo geral que eu vivo hoje, é o que eu falo pra todo mundo, cara. Futebol, ele move muitas Qual coisas. parte da tua carreira tu acha que tu pecou mais?
Cara, foram fases na minha vida, assim, dentro do futebol, que eu não escutei, que eu sempre falo isso bem abertamente. A gente falou O que meu no pai, Luxemburgo, né? que te deu bastante chance, te Mas apoiou eu digo, se eu tivesse escutado mais algumas pessoas... naquele momento. Como eu falo hoje, né? Eu tenho o Dr. Jorge lá, que quando a gente senta para uma reunião, eu fico analisando ele, porque ele tem seus 60 anos e todas as conquistas na vida, mas é um cara que eu sempre falo para Carolina hoje, que é um cara que eu admiro e aprendi a gostar sem o conhecê-lo e como conhecendo, convivendo. No dia. Ele é uma pessoa que transmite tudo que ele é para todo mundo. Então, eu quero me tornar daqui uns anos essa pessoa que ele é hoje, sabe? Assim, de exemplo para os meus atletas, para os meninos que eu estou gerenciando, até mesmo para os meus filhos, para os meus amigos. Exemplo de vida. Sabe? Exemplo de vida, porque o cara ele é fora da curva com relação à paz, à tranquilidade, a trabalhar honesto, sabe? E ele já teve vários ex-atletas que trabalharam com ele que não se deram bem. E eu conheci ele, inclusive, numa pelada nossa do Grêmio, cara. Eu fui jogar contra o pessoal em Westfalen aqui, e ele tava lá e querendo me dar caneta, eu falei, tá maluco, cara? Com todo respeito, eu tô com 36, você tá com 60 e quer me dar uma caneta. Nada contra, mas eu vou te pegar, né? E a gente... Né? E ele criou uma amizade, cara. Então, graças a Deus, ali a gente tá podendo fazer e aprendendo e fazendo um bom trabalho com ele, isso que é o mais importante, né? Então, a constância em evoluir, aprender, é isso que eu quero cada vez mais dentro do que eu almejo na minha carreira pós-futebol. Nessa parte final do programa, eu queria te pedir, o que tu falaria hoje pro guri que está começando o futebol na base ali, está iniciando, o que tu recomendaria para esse menino? Eu sempre brinco com algumas coisas, sabe? Eu sempre falo assim, ele tem que ter, primeiro de tudo, é o estudo, sabe? Boa. Nada vai além tocar tudo pra cima, eu vou ser jogador em azar, você Neymar, Cristiano Ronaldo, não é bem assim, né? Não vai, cara, não vai. É um funil do funil. De 10 amigos que tu tem, se passar um é muito. Por aí é média. Né? Eu falo, estudem, né? Obedeçam aos seus pais, né? Tentem conviver com o maior número de pessoas inteligentes ao teu redor, porque isso te faz crescer cada vez mais. Se rodar de imbecil, tu vai ter mais um também, né? Então, primeiro grau, eu falo, pro sucesso também é a humildade, cara. E se não te for humilde, não te... De ponta a ponta, né? Então, a gente fala constantemente isso, cara. Não te leva a nada tu não pedir perdão, não fazer nada, mesmo que tu não vá com a pessoa. Então, admite que errou também, e na manhã, devagar. E futebol, ele é uma constância de erro. Não só o futebol, a vida, né? Então, se a gente não tiver cabeça para que isso aconteça e pessoas mais velhas nos instruam, isso é uma coisa que a gente não vai conseguir evoluir, então a gente não tem. A frase que eu sempre falo, não tem nem frase, eu falo, estuda em primeiro lugar. Depois o resto é consequência. Com certeza. Tá garantido, né? Já tá. Estudou e tal, não conseguiu conciliar, futebol deu certo, eu falo isso pros clubes hoje. Vocês deveriam, alguns clubes continuam, voltar com boletim, para ver como é que tu tá, frequência. Sim. Da escolar. Porque os meninos hoje em dia, eles acham que é uma beleza. Eu faltei aula, eu fiz isso, eu tô ficando... Não. Na nossa época era mais legal tu indo com ela, eu brincava pra comer merenda, dar risada, estudar, for jogar bola. Hoje não, os caras entram na aula e já querem ir embora. É que bem assim mesmo. Infelizmente é bem assim, né? Então tu não tem o que fazer. Né? Posso mandar 2 recadinhos para um pessoal que me pediu. Primeiro pro meu filho, pros meus filhos, né? Gabriel. Família mais tudo. A Martina, a Carolina, minha esposa, o Pedro, né? E aqui pro meu pessoal, pro alemão, né? O alemão Joseph, né? Que tava aí, joga com a gente lá, um dos nossos treinadores do nosso projeto lá, cara. Passou por um momento ruim, agora tá voltando a se reerguer, tá de volta com a sua família, isso que é o mais importante. O nosso presidente Gustavo, o Newton, né? O P9, nosso vice-diretor, e o tio Dilcio e o Coutinho. Esses são minha equipe lá, o P9 que ajuda nós ali no Sabará, então... São coisas que a gente agrega e ano que vem, se Deus quiser, nós temos nosso projeto lá dentro no campo. Divulga com meninos. O nome da empresa e tal, as redes sociais, enfim, interesse. A nossa empresa é a Marimon, né? Direito Desportivo, né? Instagram e Facebook, sites e tudo mais, né? O meu todo mundo já sabe, enfim, mas a gente fica lisonjeado, né? Com essas coisas quando acontecem, esses convites que eu já falei. Né? Então, quando a gente
pede, o Michael me chamou, vem me falando, eu conheci ele lá na cooperativa lá, isso pra mim foi, eu sempre falo, cara, isso é grandioso pra gente que é ex-atleta e poder contar um pouco da nossa história, um pouco do que a gente vivenciou e conhecer pessoas novas e conseguir abranger esse mercado que é grande, né, cara? Então, para até o programa de vocês também ter evolução, a gente torce para que isso aconteça. A gente sabe que é difícil, o mercado é muito árduo, então desejo para vocês sucesso. Obrigado, já botando as minhas palavras aqui no final, pelo convite, que vocês tenham tudo aí para fazer um grande programa e um grande ano, se Deus quiser, ano que vem. Valeu, Anderson Pico, que contou as suas histórias, bastidores, enfim, hoje seu projeto atual também. Vamos fechar aqui, né, patrão? Fechar contra-ataque especial aqui na Sonido TV. Na próxima segunda estamos de volta, 18 horas, no horário tradicional. E também algum especial que surgir aí, estamos aí também na área. Valeu, gurizada, boa noite e fui!